Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então, como prometido na semana passada, a gente preparou um vídeo bônus do nosso primeiro workshop, onde a gente vai tirar algumas dúvidas e solucionar alguns problemas que os participantes tiveram durante as aulas. Então, a gente recebeu algumas dúvidas, alguns problemas, alguns mais fáceis, alguns mais complexos, mas a gente selecionou alguns deles para tratar nesse vídeo. O primeiro deles, o primeiro problema que foi relatado para a gente, foi que algumas camadas, quando foram adicionadas no mapa, não estavam sendo visualizadas. Então a pessoa adicionava a camada e não conseguia ver as feições dessa camada no seu mapa. Aqui nesse projeto do QGIS eu tenho um exemplo desse primeiro problema que foi relatado, onde eu tenho algumas camadas no meu mapa. Eu tenho as camadas do segundo vídeo do workshop, que são os pontos, a geografia, limites municipais e a bacia hidrográfica. Então eu tenho 4 camadas, mas nenhuma delas aparece no mapa, aqui nessa área em branco. Esse problema é bem simples, você só precisa escolher alguma das camadas que estão aqui no seu projeto, clicar com o botão direito, depois clicar em aproximar camada, aproximar para a camada. Quando você clica nessa opção, aproximar para a camada, o programa aproxima a tela do seu mapa para essa camada que você selecionou. Não importa quais outras camadas você tenha no mapa, no seu projeto. Então, se eu aproximar, por exemplo, dos limites municipais, vou clicar com o botão direito, aproximar para a camada, o programa ajusta a escala do mapa e a posição do mapa para essa camada de limites municipais. Não importa se eu tenho outras camadas aqui no meu mapa, ele vai ajustar para esses limites aqui, dessa camada que eu selecionei. Outras opções que podem ser utilizadas para resolver esse problema, caso o mapa não apareça, caso as camadas não apareçam aqui no seu mapa, é utilizar essa ferramenta aqui, que aproxima para todas as camadas. É só clicar nela. E todas as camadas do seu projeto vão ficar visíveis. Então essa é a outra opção. Um segundo problema que já foi relatado para a gente foi que algumas opções do menu de ferramentas não estavam disponíveis. Então a pessoa ia fazer, por exemplo, a reprojeção de uma camada raster e não conseguia, porque essa ferramenta de reprojeção, assim como outras ferramentas, não estava disponível no momento. Então vocês podem ver que quando acontece esse problema, aqui no menu raster ficam disponíveis apenas 2 opções e no menu vetor, aqui do lado de raster, nenhuma opção é disponível. Então eu posso clicar aqui que não aparece nenhuma ferramenta para mim. Aí para corrigir isso, é só vir em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui em complementos instalados, você vai em Processing e marca essa caixinha aqui. Depois é só fechar a janela em Close, aqui embaixo. E agora todas as opções no menu raster estão disponíveis. E no menu vetor também. Algumas pessoas também relataram um erro na hora de adicionar as camadas no mapa. Então, quando elas iam adicionar uma camada, raster ou vetor, o QGIS não deixava. Ele impedia o usuário de adicionar aquela camada. Isso acontece porque no QGIS, cada tipo de arquivo de entrada tem a sua opção de adição específica. Então, eu não posso adicionar uma camada vetorial através da opção de adição de camada raster, por exemplo. Então, aqui no QGIS, se vocês forem em camada e depois em adicionar camada, cada tipo de arquivo de entrada tem a sua respectiva opção aqui nessa lista. Então, para arquivo vetorial, eu escolho a opção adicionar camada vetorial, arquivo raster, adicionar camada raster, por aí vai, para cada tipo de arquivo que eu queira adicionar. Outra coisa que foi relatada para a gente durante o workshop é que alguns painéis e algumas ferramentas sumiram no QGIS. Então, por exemplo, um usuário reclamou que o painel de propriedades do item
lá na composição de layout sumiu do QGIS. Então ele não tinha como editar as propriedades do item no layout. E esse é um erro bem simples de ser resolvido, mas que muita gente não sabe e que também pode acontecer em várias partes do QGIS, tanto com painéis como com ferramentas do QGIS. Então eu vou abrir o QGIS novamente para mostrar como se resolve isso. Então esse participante que comunicou o erro para a gente chegou na hora do layout final e não conseguia editar os itens do layout porque o painel de propriedades do item, que ficava aqui no lado direito, não estava mais disponível. E para habilitar esse painel novamente, é só vir aqui em cima em visão, depois em painéis e habilitar a opção propriedades do item. E o painel de propriedades vai ser habilitado novamente. E isso para qualquer painel. Se eu fechar, por exemplo, o painel de guias, ou layout, ou até mesmo aqui em cima, itens, eu posso vir aqui em visão, painéis, e marcar novamente esses painéis que eu fechei. Então isso vale tanto para os painéis, aqui do layout, quanto para as ferramentas. Então aqui eu tenho várias barras de ferramentas marcadas aqui. Todas elas estão habilitadas. Se eu for desabilitando, elas somem aqui da parte superior do meu compositor de impressão. Então é só vir aqui em barra de ferramentas e habilitar caso alguma dessas ferramentas, alguma dessas barras de ferramentas, sumam do seu compositor de impressão. E isso pode acontecer tanto no seu layout quanto aqui na edição do seu mapa. Então eu tenho, por exemplo, o painel de camadas aqui no lado esquerdo. E se eu fechar esse painel, eu posso habilitar novamente vindo em exibir, depois em painéis e marco a opção camadas painel, que é o painel de camadas do mapa. E o painel de camadas aparece novamente na sua interface. E isso vale para qualquer painel disponível aqui nessa lista. Então eu tenho, por exemplo, painel de estatísticas aqui, painel de navegação, que é o navegador painel. Qualquer um deles você pode habilitar ou não na sua interface do QGIS. E existem também as barras de ferramentas, que são essas aqui em cima. Essas aqui em cima e essa barra aqui na lateral esquerda, que eu posso habilitar ou não na minha interface. Então, por exemplo, eu posso habilitar barra de ferramentas de aderência, que é essa barra de ferramentas aqui. Eu posso habilitar digitalização avançada. Então, isso depende da sua necessidade. Esse próximo erro que aconteceu durante o workshop, com uma participante do evento, a gente até tinha indicado que ela instalasse uma versão mais recente do QGIS, pensando que essa era a causa do problema, mas na verdade, o problema que tinha acontecido com ela foi uma falha do QGIS na hora da importação das camadas de tabela. Então, quando ela importava a camada de tabela do COVID, o programa, o QGIS, entendia alguns campos dessa tabela, como por exemplo o campo de população, campo de número de casos, número de óbitos, que são campos do tipo numérico inteiro, entendia esses campos como se fosse campos de texto. Então, quando ela ia fazer a soma dos valores desses campos, a expressão retornava com um erro. Então, isso impossibilitava ela fazer o cálculo, por exemplo, do número de casos totais no Brasil, que foi algo que a gente fez durante o primeiro mapa. Então, existem algumas opções para resolver esse problema e eu vou mostrar elas agora no QGIS. Então, como eu falei, era esse o erro que acontecia com ela quando ela tentava calcular o número de casos ou o número de óbitos totais no país. Ela colocava a expressão aqui de soma, mas a expressão resultava em um resultado inválido, aqui embaixo, porque esse campo de casos acumulados ou campo de óbitos, que seja, é do tipo texto, nesse caso. Então, por isso que ela recebia esse erro aqui, essa mensagem de expressão inválida. Então, uma primeira solução para esse problema é simplesmente adicionar novamente essa tabela. Então, eu tenho aqui a tabela com os dados do COVID. E se eu for nas propriedades dessa tabela, e depois em campos, eu posso ver que o tipo de cada campo
dessa tabela é texto. Então, mesmo os campos como código do estado, população, semana, casos, são do tipo texto aqui nessa tabela, quando na verdade deveriam ser numéricos. Então, eu vou adicionar novamente essa tabela. Aqui eu vou marcar a opção tipos de campo detectados e também sem geometria, aqui embaixo. Posso adicionar e fechar essa janela. Agora, nessa tabela adicionada, eu vou verificar se os campos foram entendidos corretamente pelo QGIS. Então, eu vou em propriedades, aqui em campos, e agora esses campos numéricos, como população, casos, óbitos, código do estado, foram adicionados corretamente. Então, todos eles são do tipo inteiro, que é um tipo numérico. Então, com a tabela adicionada corretamente, com cada campo com seu tipo correto, você já pode seguir para as próximas etapas. Uma segunda opção é converter as colunas que estão no formato de texto para colunas no formato inteiro, que é um formato numérico. Então, para isso, eu vou utilizar essa camada aqui, que é uma camada de união entre os dados do Covid e a camada vetorial do país, que é essa aqui. E nessa camada de união, eu tenho 7 campos, e todos eles são do tipo string, que é um tipo de dado textual. Então, eu vou na tabela de atributos dessa camada, vou habilitar a edição, e aqui na calculadora de campo, nesse ícone aqui, eu vou criar um novo campo. Vou dar o nome de casos int. Eu vou utilizar o campo de casos acumulados para esse exemplo. Então aqui o tipo de campo vai ser número inteiro. E aqui eu vou colocar a expressão to underline int. To int, entre parênteses, o campo que eu quero converter. É o campo de casos acumulados. Fecha parênteses. Se eu colocar essa função aqui na busca, consigo ver uma definição dela. Ó, converte uma string para um número inteiro. Então eu estou convertendo esse campo aqui, de casos acumulados, que está no tipo texto, tipo string, para um campo do tipo inteiro. Na verdade, eu não vou alterar o campo que já existe. Eu vou criar um novo campo, que é o que eu estou fazendo aqui, criando um novo campo. E esse novo campo vai ter os mesmos valores desse campo de casos acumulados, só que no tipo de dado inteiro, tipo numérico. Então eu dou OK. Agora eu tenho um novo campo aqui, com os mesmos valores do campo de casos acumulados, mas diferente daquela coluna de casos acumulados anterior, essa nova coluna é do tipo inteiro. Então eu consigo fazer cálculos, expressões, utilizando essa coluna aqui. Então agora com o campo numérico na minha camada, eu já posso fazer tranquilamente a soma do total de casos. Eu vou colocar aqui a expressão total de casos, dois pontos, espaço, fecha aspas, vou concatenar, vou fazer uma ligação com a função de soma, que vai somar algum valor específico. E esse valor vai ser casos inteiros, que é esse campo que eu criei. Então aqui embaixo não tenho mais a mensagem de erro que eu tinha antes. Se eu simplesmente alterar aqui o valor da soma para casos acumulados, eu tenho o mesmo erro anterior. Expressão inválida, porque esse campo de casos acumulados é do tipo texto. Então eu vou colocar casos inteiros, posso dar OK. OK novamente. Outra possibilidade para contornar esse erro é converter o campo de texto para numérico apenas durante a expressão de soma. Então eu não vou criar um novo campo, mas apenas converter durante a expressão. Aí essa expressão ficaria assim: total de casos
espaço, fecha aspas, vou concatenar com a função de soma, só que dentro dessa função de soma, eu vou colocar uma subfunção, que é a mesma que a gente já utilizou anteriormente, que é a função toInt. Vou abrir parênteses novamente, vou colocar o valor. Casos acumulados no formato texto. Fecha parênteses novamente. Agora eu tenho o total de casos acumulados utilizando o campo de texto. Então eu não precisei, nessa opção, criar um novo campo, mas somente converter durante a expressão de soma. Posso dar OK? E OK novamente. E aqui eu tenho o mesmo valor que eu já tinha calculado na expressão anterior. Outra dúvida que surgiu durante o workshop foi de uma participante que perguntou se era possível calcular a área de cada classe do NDVI. Então ela teve esse interesse de saber como é calculado a área, a extensão de cada classe do NDVI. E a gente já respondeu ela que sim, é possível. Eu vou mostrar para vocês como fica o resultado desse processo de cálculo de área do NDVI, mas o passo a passo vai ficar para o próximo vídeo. Então aqui eu tenho a camada vetorial do NDVI, eu transformei a camada raster para polígonos, então cada pixel daquela imagem foi transformado em um polígono, e a partir daí eu consigo calcular a área de cada classe. Então aqui na tabela de atributos eu tenho a área de cada classe do NDVI, que varia da classe 1 até a classe 6, e também o percentual que cada área representa em relação ao total. Então, esse processo a gente não vai detalhar aqui nesse vídeo. A gente só queria demonstrar que é possível, sim, calcular a área de cada classe. E o processo como um todo vai ficar para um próximo vídeo. Então era isso, pessoal. Esse vídeo era mais curto mesmo. Era só para tirar algumas dúvidas que o pessoal teve durante o workshop. E qualquer nova dúvida que vocês tenham, pode mandar para a gente pelo direct, pelo e-mail, pelo YouTube, que a gente responde vocês. Até mais, pessoal. Tchau!